A PEC da blindagem, eu já vi que você se posicionou contra. Imediatamente. Isso é uma excrescência deplorável. Então, mas me fala mais um pouco. É um erro, é algo assim que foi um momento de extrema infelicidade da Câmara dos Deputados. Extrema infelicidade. Eu acho que hoje, depois que eles viram a bobagem que eles fizeram, se essa matéria hoje voltasse, ao invés de ter 311 votos, ela não teria nem 100 votos hoje. Porque eu acho que caiu a ficha. Poxa, cara... Por que eu acho que caiu a ficha? Porque é um cara adaptado. Ele não pode querer criar uma situação, tá certo, de blindagem que ele passa a ser intocável. E todas as narrativas procedem. O que você cada vez mais tem que fazer é com que os poderes sejam cada vez mais expostos no sentido de saber a procedência, saber como é que ele ganha dinheiro, como é que ele explica o patrimônio dele, tá certo? Como é que se usa as emendas impositivas, tá certo? Então, isto aí você precisa de ter o máximo de transparência. Mas eu preciso da minha liberdade de opinião, eu preciso da minha liberdade de expressão, a liberdade do voto. Isso aí, Isso é direito do parlamentar. Mas eu estou me sentindo coagido ou ameaçado. Sem dúvida alguma, cabe ao presidente da casa ter a autoridade moral de dar ao parlamentar aquilo que é a autonomia dele na opinião. Você pode não concordar, tá certo? Ele pode dizer coisas até que você não queira ouvir, tá certo? Ele pode votar com matérias que você não concorde. Essas coisas nós temos que respeitar. Isso faz parte do parlamento, no mundo inteiro, em qualquer democracia. Agora, ele não pode estimular com que isso seja uma blindagem às pessoas que hoje têm nos preocupado. O que é? É o faccionado que cada vez mais ele começa a utilizar a estrutura que ele tem, tá certo, para financiar campanhas eleitorais. Sim. Isso foi denunciado aqui, em São Paulo, que usaram 8 bilhões de reais para financiar prefeituras onde as facções queriam o quê? O lixo e a Secretaria da Fazenda. Então, daí a pouco ele vai financiar o cara para ser deputado. Sim. Então, quanto mais organizado o crime... Quanto mais organizado, mais representantes eles vão botar lá dentro. E esse cidadão vai ficar vestido de uma prerrogativa que é inaceitável. A liberdade sua é de expressão, é de voto. A sua liberdade não é para praticar atos ilícitos e amanhã querer dificultar com que seja pedido para você esclarecimentos. Então, este aí foi um momento de extrema infelicidade, tá certo? Da Câmara dos Deputados. Acredito que, pelo que eu vi hoje, tá certo? Ela não terá nenhuma sobrevivência no Senado. Ela já vai entrar e a chance dela é de realmente... Eu acredito que vai ser, talvez, simplesmente dizer o seguinte, olha, a liberdade, a autonomia será reforçada quanto à sua posição, à sua expressão, ao seu voto. Isso aí, ele pode contrariar o mundo, mas ele tem essa liberdade de poder amanhã falar isso lá. Ele pode. Isso aí não é diferente de nenhum outro parlamento. Agora, fora isso, nenhum milímetro. Governador, sobre esse assunto ainda, como é que fica para... Você tem uma posição muito clara sobre a PEC da blindagem, eu entendi, e eu concordo, acho que você tem a análise correta do que estava acontecendo ali mesmo. Mas a gente teve uma... Você disse que se fosse hoje talvez eles votassem diferente, mas teve uma adesão expressiva de quase todo mundo. Eu acho que o PSOL que votou em peso contra, até boa parte do PT votou a favor. Sim. E a gente teve o União Brasil e o PL votaram assim muito expressivamente a favor, né? Inclusive o teu partido, que é a União Brasil, tá nesse balaio aí. Eles não ficam com raiva de você quando você fala isso, não, cara? Não, porque eu mesmo falei isso hoje. Tá certo? No momento em que eu estava participando de debates aqui em Brasília, foi uma matéria que foi anunciada
mas que foi votada ontem, e ainda dando um acréscimo a mais para irritar, ou seja, o voto tem que ser secreto. Né? Voto deputado secreto. Nunca vou votar secreto, você vota aberto para todo mundo, para caçar todo mundo, sempre foi voto aberto. Agora você fazer voto fechado para isso. Então, você vê que ela se desenhou mesmo para criar algo que é motivacional a uma reação à Câmara dos Deputados. Então, eu fui muito claro com isso, conversei com várias pessoas da executiva do partido, falei, isso foi um erro mortal. Isso aí eu espero que os senadores do partido agora, tá certo, reveja 100% essa decisão. Entendi. Essa PEC, ela vem num momento que a gente tem um STF muito atuante também. E parte da motivação é mesmo uma blindagem para que as coisas saiam um pouco de como estão, né? Como é que tu analisa esse momento político englobando o próprio STF e a maneira como ele vem se portando e decidindo coisas? Um exemplo rápido tem a ver com o IOF, né? Que foi quando o STF decidiu que, não, tinha que haver lá tal mudança e tudo mais, que vai contra o que... Quer dizer, eu não sei se... Há uma discussão se eram eles que deviam estar decidindo, se tudo que a gente faz no Brasil, na Câmara e no Senado e tal, se a gente deveria levar para o STF quando eu não gosto muito do resultado e tal. Como é que você vê a atuação, em geral, do STF nesse momento político do Brasil? Porque, caso você seja eleito, tu vai ter que lidar com esse cenário, né? Lógico. E lido com esse cenário e lido com muita tranquilidade no sentido de expor as minhas posições com muita clareza. Ora, o que, numa situação como essa que você coloca, as decisões, elas não podem ser monocráticas, não pode ser de uma pessoa. Porque isso é uma situação que ela afeta uma decisão que ela foi 100% aprovada dentro do Congresso Nacional. Ora, a interpretação dela, se aquilo é prerrogativa do Executivo ou se ela é prerrogativa da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, cabe ao Supremo deliberar. Isso é indiscutível, tá bom? Sobre a constitucionalidade. Claro. O IOF, ele é regulatório ou ele é tributo? Então, são duas coisas distintas. Mas que seja feita o julgamento no pleno. Aí a matéria vai para o pleno, ela é discutida, todos os 11 se posicionam, levantam, discutem, tudo mais. Certo? Decisões, por exemplo, você não precisa, para discordar, você não precisa de fulanizar. Por exemplo, em relação ao problema do fato específico do julgamento aí do ex-presidente. A minha posição já deixei ela clara, devia ser no pleno, não na turma. Posição minha. Eu penso. Por exemplo, qual é que eu vejo, qual é que é a posição que eu entendo que seria mais palatável? Era que os ministros também tivessem mandato e não a idade de 75 anos. Entende? Quer dizer, eu acho que isso tudo são ações que você pode debater muito bem, discutir muito bem com ela. Você não está tirando o poder de ninguém, você está dando uma oxigenada, tá certo? Num poder que ele é a última instância da interpretação da Constituição. Sim. Então, a decisão de justiça, ela não é uma decisão para vingar, ela é uma decisão para fazer justiça de acordo com o crime que foi praticado. Entende? Então, essa é a visão que a gente tem que ter e ter muita liberdade para sentar e conversar. Certo? É conversar com o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Supremo, chegar e falar, olha, não dá para governar mais desse jeito. Como é que você vai governar o Brasil? Se você imaginar, de 8 de janeiro para cá, o que é que o governo fez até hoje
que não fosse esse 8 de janeiro. O Brasil está parado, o Brasil não tem lei de inteligência artificial, o Brasil não avança em tecnologia e inovação, o Brasil não avança na educação, não avança em saúde, o Brasil não avança na área industrial, e ficamos nós nessa situação e os outros países do mundo andando a 1000 por hora. E nós cada dia mais caudatários ou, tá certo? Sem dar conta de avançar, sem dar conta de apoiar esse lado positivo. Brasil, em primeiro lugar, em energia renovável. Nós em Goiás hoje, nossos ônibus vão funcionar a partir do final do ano com biometano, tá certo? Que é o que tem de mais sofisticado no mundo hoje. Você está entendendo? Em termos de energia renovável. Enfim, você está lutando para dar um transporte de qualidade para as pessoas, você está dando segurança. Eu tenho um valor da passagem de ônibus em Goiás, que é R$ 4,30 em toda a região metropolitana de Goiânia, desde que eu assumi o governo. R$ 4,30. Nunca Parado teve no um tempo, aumento. né? E eu pago, junto com a Prefeitura de Goiânia, de Aparecida e de Senador Canedo, eu pago o diferencial da tarifa técnica. Então ela hoje é R$ 4,50 para o cidadão, mas na verdade, eu para comprar um ônibus novo, não sei o que e tal, eu já pago como se ela valesse, por exemplo, R$ 11. Entende? Mas eu não vou no bolso do cidadão. Então já tem 6 anos e meio que tem essa política social. Por que você perguntou que isso é a diferença? Mas por que o PT perdeu a bandeira? Porque aquilo que era a bandeira dele, eles não implementaram. Tá certo? Eles não fizeram nada contra a criminalidade, não fizeram nada contra as facções, eles não fizeram nada contra o feminicídio, eles não fizeram nada amanhã para melhorar a vida da pessoa que anda de ônibus, tá certo? Entendi. Ou aquela pessoa que precisa muito mais de ter o seu próprio emprego e a sua própria iniciativa, ao invés de você sinalizar com ela que ela só vai ter o Bolsa Família. Ela quer ter mais. Sim. A Bolsa Família ela já tem. Ela quer sair dessa condição. Governador, a gente falou um pouquinho sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, cara. Teve algum voto ali que te chamou mais atenção? Você fala pelo conteúdo ou pelo tempo? Pelo conteúdo. Pelo tempo a gente sabe que foi do ministro Fux. Mas eu suponho que o do ministro Fux tenha sido um voto que... Não, bom, a direita veja gostou bem. mais, né? Veja bem, desculpa a brincadeira, mas é lógico que eu respeito, todos são pessoas que têm uma qualificação jurídica. Mas você também falou uma coisa interessante, que é o lance dos 75 anos. Só um parênteses aqui. De fato, se a gente pensar que o cara ele ganha a cadeira do Supremo Tribunal Federal e ele será juiz do Supremo Tribunal Federal até os 75 anos, independente, né? Vai ficar lá Zanin vai ficar lá muito tempo, por exemplo. Se ele chegar lá com 40, vai ficar lá... vai ficar 35 pois anos. Mas se a gente fizer... A gente precisaria pensar... Eu gosto da ideia de mudar isso daí, não parece esquisito esse cargo vitalício, de certa forma, que perde-se apenas por impeachment, não é? É lógico. Mas precisa se construir um plano muito inteligente, então, porque senão vira cada vez mais político o STF. Porque quando termina um mandato, vem o cara, indica o outro e a gente torna aquilo ali uma máquina... O próximo são 2. Então, imagina, mais político ainda, então fica complicado. Mais 2.